Um momento mais que decisivo para o Vasco nesta temporada. Decisão hoje, às 9 horas da noite, contra o Cuiabá no estádio Luso-Brasileiro. O Vasco precisa dessa vitória caso queira se livrar da zona do rebaixamento. Um momento decisivo também para definir quem será o novo técnico do Cruz Maltino. Até o momento, o grande favorito é de fato o Rogério Ceni. Mas a gente vai trazer informações aqui importantes neste Fala Gigante sobre a definição de quem será o novo treinador. E um momento decisivo no mercado. O Vasco segue em negociações e hoje o nome que negocia com o Cruz Maltino é o meio-campo. Camisa 10 do Schalke 04, uruguaio de 23 anos, Rodrigo Salazar. E a gente, neste Fala Gigante, fará questão de trazer a vocês tudo o que está acontecendo no nosso Gigante da Colina. Uma tarde de segunda-feira muito movimentada, ou melhor dizendo, uma tarde de segunda-feira decisiva. Antes, porém, de começar, torcedor, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, eu sei que o momento é complicado, infelizmente hoje o nosso Vasco passa por o pior momento da história, é a pior campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, de todas as vezes que o Vasco disputou, e é claro, a gente esperava algo diferente. A gente não esperou se transformar em SAF para ter a pior campanha na história do Vasco no Campeonato Brasileiro. Passou longe de nós. Porém, isso tem culpa. Isso é culpa do Paulo Brax, isso é culpa do Luiz Melo, isso é culpa dos norte-americanos. E nós iremos fazer questão aqui de diariamente cobrar, reclamar, criticar e, acima de tudo, exigir mudanças. Mas eu preciso de você que está aí do outro lado. Então, se você também está insatisfeito com essa atual fase, se inscreva no canal. Vamos juntos fazer parte desse movimento de tentar fazer com que o Vasco melhore. Faça parte aqui da nossa família, até porque, além de muita cobrança, você terá diariamente informação. Informação séria, profissional, com muita verdade. Tranquilo? Então, é claro, se inscreva no nosso canal, conto com você. Aqui embaixo é rápido, é fácil, é de graça e ajuda muito o nosso crescimento. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e deixe aí nos comentários a sua expectativa para essa partida de hoje contra a equipe do Cuiabá. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação porque temos muito assunto, cara. É um vídeo muito movimentado mesmo. Então a gente vai tentar correr o mais rápido que conseguirmos para trazer tudo à sua mão num vídeo não tão longo. Quero começar falando sobre saídas e chegadas. Primeiro sobre saídas, pois o que acontece, torcedor? Quem está treinando o elenco do Vasco desde sexta-feira, quando o Barbieri foi oficialmente demitido, é o William Batista, técnico do Sub-20, que hoje está como interino no time profissional. Isso aconteceu algumas vezes no ano passado, não com o William Batista na beirada de campo, porém com o Emílio Faro. Nas demissões do Zé Ricardo e do Maurício de Souza, quem treinou o Vasco da Gama durante o período de chegada do novo treinador foi o Emílio Faro. E dessa vez, quem está treinando o Vasco é o William Batista. Informação que tivemos ontem, já trouxemos a vocês na Corda Vascão, mas é importante trazê-la novamente antes de falar sobre saídas, é que o Emílio Faro acabou se sentindo desprestigiado por não comandar o Vasco hoje contra o Cuiabá. Ficou chateado por não ter dado a ele essa oportunidade de estar novamente à frente da equipe e essa oportunidade ter sido dada ao William Batista. Ele não gostou e exatamente por esse motivo estará de saída do Vasco da Gama. O Emílio Faro faz parte hoje da comissão permanente do Vasco, era o auxiliar técnico do Maurício Barbieri. Ele queria estar na beirada de campo hoje contra a equipe do Cuiabá. Então, exatamente por esse motivo, por ter se sentido desprestigiado, ele está ajustando os últimos detalhes para a saída do Vasco da Gama. Então, é uma das saídas. A outra, Paulo Vitor. Paulo Vitor estará de saída do Vasco, pois seu contrato por empréstimo estará indo até o dia 30 de junho. Ele está apenas emprestado do Internacional ao Cruz Maltino. Porém, segundo informações, o Vasco, mesmo diante da tentativa de renovação do empréstimo, não conseguiu e nesse momento ele estará indo embora do Cruz Maltino e retornando ao clube gaúcho. O Vasco agora busca um novo lateral esquerdo no mercado, visto que conta apenas com Lucas Piton
Paulo Vitor era o segundo nome e conta também com o Riquelme, mas o Riquelme ainda nem sequer conseguiu atuar nessa temporada devido às suas lesões, a sua lesão, né, a grande lesão que sofreu contra o Ituano em São Januário no primeiro turno do ano passado. Então o Vasco busca agora um outro nome para a lateral esquerda, já que Paulo Vitor também estará de saída. E um terceiro nome, Vinícius. Hoje o Vasco anunciou oficialmente a saída do jogador. O Vinícius está sendo emprestado ao Sheriff da Moldávia, um empréstimo de 1 ano com opção de compra com valor fixado. Vasco anunciou a sua saída e hoje o próprio Sheriff já também anunciou a sua chegada. O Vinícius Paiva foi anunciado oficialmente como novo reforço do clube da Moldávia. Não sei como se pronuncia, né? O clube moldávio, será que é assim? Mas o Vinícius está vestindo a camisa desse clube, que inclusive disputará a fase pré-eliminatória da UEFA Champions League. Desejamos aí todas as sortes ao cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino. E, gente, prosseguindo, né? Agora falar sobre assuntos melhores, falar sobre chegadas, pois o que acontece? Temos duas informações muito boas para trazer aqui a vocês e tentar correr um pouquinho. Primeira informação é sobre o Rodrigo Salazar. Coloquei aí na capa do vídeo. Compra do Salazar. Pois o que acontece, torcedor? Quais são as informações que temos a trazer aqui a vocês sobre esse atleta? O Vasco, nesses últimos dias, iniciou a negociação pela contratação desse meio-campo. Camisa 10 do Schalke 04, de 23 anos, e um meio-campo também da seleção do Uruguai. Inclusive, para uso de informação a vocês, no último amistoso contra a seleção da Nicarágua, o Rodrigo Salazar estreou com a camisa do Uruguai na data FIFA. O meia participou diretamente dos 4 gols e marcou inclusive 2 vezes. Dos 4 gols marcados pelo Uruguai, o Rodrigo Salazar marcou 2 deles. E nos outros 2, o Rodrigo Salazar deu 2 pré-assistências. Então ele participou diretamente dos 4 gols do Uruguai na sua estreia com a camisa uruguaia. Não pesou a camisa da seleção do seu país no Rodrigo Salazar. E é esse o nome que o Vasco busca no mercado. Por que o Vasco busca esse nome? Pois é o interesse hoje do Rodrigo em retornar ao futebol sul-americano. Ele tem esse interesse de jogar aqui na América do Sul, porque é um mercado que abre portas para o futebol europeu. E é claro, na América do Sul, o futebol que abre mais portas para a Europa é o Brasil. É o caminho de entrada para o futebol europeu. E o Rodrigo Salazar quer fazer esse processo de regressão. Hoje está no Schalke 04. É um grande clube da Europa. Um clube de primeira prateleira, um clube histórico não, né? Mas é um clube considerado grande da Liga Alemã. Porém, está passando por um processo difícil e caiu para a segunda divisão. Visto isso, o Rodrigo Salazar não quer sair do holofote. Jogar uma segunda divisão irá tirar o Rodrigo Salazar do holofote. Então ele não quer isso. Quer retornar à América do Sul, vir para a Liga do Brasil e voltar ao holofote ainda mais forte nas próximas temporadas, para que com 25, 26 busque jogar a camisa, vestir a camisa de um clube de maior prateleira ainda do que o Schalke 04. Então ele busca fazer esse caminho, quer voltar ao Brasil. E o Vasco, sabendo disso, iniciou as negociações. O clube alemão pede algo em torno de 18 milhões de reais. Informação que temos é que o Vasco está disposto a pagar. Ontem houve uma reunião e, segundo informações, hoje também terá uma nova reunião. Ontem foi com os empresários do jogador. Hoje será diretamente com o Schalke 04, clube que detém os direitos econômicos do Rodrigo Salazar. Reunião entre o Vasco e representante do Meia teve avanços importantes entre o jogador e o clube, e o Vasco ainda hoje vai iniciar essas conversas com o clube alemão para oficializar a proposta na casa dos 3 milhões de dólares, algo em torno dos 18 milhões de reais pela compra do atleta. A ideia do Vasco da 777 é, de fato, comprar o Rodrigo Salazar. É um grande nome, camisa 10, jogador diferente, de 23 anos de idade. Um nome que, volto a repetir, chega para mudar o nível do elenco Cruz Maltino. E, para prosseguir com o vídeo, antes, porém, é claro, deixe aí nos comentários a sua opinião. Se você acha que o Rodrigo Salazar é um bom nome para o elenco Cruz Maltino. E prosseguindo, falar rapidamente aqui sobre mais um nome, Lucas Prato. Tivemos a informação nesses últimos dias que o Vasco, através de uma informação inclusive para dar os créditos, lá do Somos Veres, uma página que cobre o dia a dia do clube argentino que detinha os direitos econômicos do jogador, trouxe a informação de que o Vasco teria interesse em contratar o Lucas Prato.
O Lucas Prata, inclusive, teria o interesse de retornar ao futebol brasileiro e o Vasco já foi um desses clubes que sondou a situação do atleta, já que o Vasco busca um camisa 9 para ser uma sombra para o Pedro Raul. O Vasco hoje entende que o Pedro Raul não desempenha o seu melhor futebol e é importante trazer um jogador de alto nível para brigar por posição, ser titular ou fazer com que o Pedro Raul queira crescer de rendimento, né? Queira ter o seu rendimento aumentado, vista essa disputa. E, além do interesse do Vasco, hoje tivemos uma informação importantíssima para essa negociação, pois a informação que tivemos é que o Very Sarford, em comum acordo com o jogador, rescindiu o contrato do atleta. Ou seja, nesse momento, Lucas Prato está livre no mercado. Jogador de 35 anos está livre para fechar com qualquer clube. Além do Vasco, clubes como Alianza Lima, do Peru, Cerro Porteño, do Paraguai e The Strongest, da Bolívia, estão interessados também na contratação do atleta. O desejo dele, segundo informações, é retornar ao Brasil. O Vasco está de olho, monitora a situação do jogador. E não se surpreendam se o Lucas Prato pintar na colina histórica. Você gosta do nome, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E para prosseguir, falar agora sobre novo técnico do Gigante da Colina, porque ainda vamos falar sobre Vasco e Cuiabá, então vamos correr aqui um pouquinho contra o tempo. O que acontece, torcedor? Qual é a situação hoje se tratando de Vasco? O Vasco vem trabalhando com algumas opções, dentre elas a gente já falou aqui a vocês, Rogério Ceni, Ramon Dias, eram os dois nomes que mais encantavam a diretoria do Vasco e a empresa norte-americana 777 Partners, que hoje vem fazendo parte das negociações com o Johannes Sports, que é o diretor-geral de futebol da empresa norte-americana. Informação que tivemos, o argentino Ramon Dias foi um nome sim, colocado à mesa, foi um nome sim que interessou, porém foi um nome que nesse momento foi descartado. Qual é a informação que temos em mãos que fizeram o Vasco descartar o Ramon Dias? São 3 pontos principais. A dificuldade que o Vasco entende para negociar com esse jogador, o tempo que o Vasco entende que será necessário para negociar com esse atleta, com esse profissional, visto as dificuldades de ser um nome renomado no mercado do futebol internacional, então um nome mais pesado é necessário mais tempo para negociar, e a diretoria do Vasco entende que hoje não tem esse tempo. E o terceiro ponto, questão financeira. O Ramon Dias, no seu último clube, que é o Al Hilal, era o Al Hilal, clube que disputou o Mundial Interclubes, foi o segundo colocado, é o considerado hoje o segundo melhor clube do mundo, né, vista a competição, recebia no clube árabe 4 milhões de dólares anuais, algo em torno de 1,5 milhão de reais por mês, um salário hoje fora de cogitação que o Vasco deseja pagar por um treinador. Então esses 3 pontos fazem com que o Ramon Dias venha a ser descartado. E a partir disso um outro nome surge como favorito, que é o do Rogério Ceni, como a gente colocou na capa também do vídeo. Rogério Ceni é, nesse momento, o favorito. Vem ganhando cada vez mais espaço nas últimas horas por ser algo mais acessível e imediato para o Cruz Maltino. E quais foram as informações que tivemos nesta manhã e tarde de segunda-feira que vamos trazer aqui a vocês agora? O Vasco tem um grande interesse. Rogério Ceni tem o perfil que o Vasco procura. Um perfil de conhecedor do futebol brasileiro, um perfil de um técnico que tem passagens por grandes clubes do país, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo e o próprio Fortaleza, um técnico campeão brasileiro e um técnico que ajuda em questões que vão além do campo. Rogério Ceni, podemos falar da pessoa, mas é um líder e é esse fato que faz com que hoje realmente Vasco e empresa norte-americana olhem com mais cuidado pelo Rogério Ceni. Além disso também, o fato de ter trabalhado com o Léo no São Paulo é algo importante. O Léo hoje é o líder desse elenco, é o capitão. E o Rogério Ceni gosta muito do jogador, inclusive ainda quando era técnico de São Paulo. E quando o São Paulo fez essa transferência com o Vasco pelo Léo, o Rogério Ceni não gostou, porque contava com o jogador para o restante da temporada. Porém, tem um ponto negativo nessas negociações pelo Rogério. O fato dele questionar publicamente o trabalho interno dos clubes por onde passou, isso aconteceu no Cruzeiro, isso aconteceu no Flamengo, isso também aconteceu no São Paulo, faz com que hoje o Vasco olhe de uma maneira um pouquinho mais cautelosa com relação ao Rogério Ceni. É um nome que ganha força, é um nome que o Vasco analisa hoje com grande prioridade, mas esses problemas internos pelos clubes onde passou faz com que o Vasco olhe com mais cuidado pela situação do Rogério. Nomes vêm sendo analisados.
Lucas, quer dizer então que o Rogério será o novo técnico do Vasco? Não. Hoje a tendência é que o novo técnico venha a ser brasileiro. Hoje a tendência, pelo que estamos tendo em mãos, é que o Rogério venha a ser esse nome. Porém ainda nada fechado. Não à toa, quem estará na beirada de campo hoje é o William Batista. Mas volto a repetir, Rogério Ceni hoje é o nome que mais interessa ao gigante da colina. Caso venha, além dele chegará também o auxiliar francês Charles e também outros membros da sua comissão técnica. Você gosta do Rogério Ceni, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários se você acha que é a melhor opção. Tô vendo muitas pessoas falarem de Cuca. O Cuca hoje não está no mercado a ninguém, visto esses problemas que aconteceram com ele nesses últimos meses, se tratando de Corinthians, de alguns problemas na justiça. Hoje ele está off para negociação. Então esqueçam Cuca. O que temos a falar a vocês, e eu volto a repetir, não gosto do Rogério, mas dentre as opções no futebol brasileiro, meu amigo, não há outro. É Rogério Ceni e realmente apenas ele, um nome viável no Brasil para fechar com o Vasco. Não gosto de Roger Machado, não gosto de Jorginho, não gosto de Zé Ricardo, não gosto de Dunga, nomes aí que estão à disposição, mas que não vejo como nomes que poderiam ajudar o Vasco nesse momento de grande dificuldade. E, gente, para finalizar o vídeo, né, falar sobre o que irá acontecer, ó, já, a terceira decisão. Vasco da Gama e Cuiabá. Falo terceira porque é um momento decisivo nas negociações pelo técnico, pelo Rodrigo Salazar, e um momento decisivo também para hoje. Esse jogo é jogo de vida ou morte para o Vasco no Brasileirão. O Vasco hoje que é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. Chegar um pouquinho aqui ao lado para vocês darem uma olhada na tabela. O Vasco hoje, ó, é o 19º colocado. Tem 6 pontos conquistados em 33 disputados. O Vasco hoje tem à sua frente, da primeira, na parte, né, fora da zona de rebaixamento, Cuiabá, Corinthians e Bahia. Os 3 clubes com o mesmo número de pontos. Então uma vitória hoje não tira o Vasco da zona, mas faz com que o Vasco se aproxime um pouco desse pelotão de cima, dos clubes que estão fora do Z4. 3 pontinhos de diferença para 3 clubes fora da zona. Então essa partida hoje contra o Cuiabá é uma partida essencial para se aproximar desses clubes e principalmente, além de se aproximar, não deixar o Cuiabá se desgarrar dessa parte de baixo. Além de subir, o Vasco faz com que o Cuiabá fique. Uma vitória do Cuiabá faz com que o Vasco fique e faz com que o adversário direto do Cruz Maltino na briga para não cair para a segunda divisão saia dessa parte de baixo. Hoje quem comanda a equipe é o técnico William Batista, visto que até o momento o Vasco ainda não acertou com o seu novo treinador. E para esse jogo, até o momento, pelo que temos de informação, a expectativa é que o Vasco entre em campo dessa maneira aqui. E com todo respeito ao elenco do Vasco que estará entrando em campo hoje. Mas mostra mais uma vez que o planejamento do Vasco foi ruim. O Vasco entrará em campo hoje contra a equipe do Cuiabá, com o Léo Jardim no gol. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Na lateral direita, Puma Rodrigues. Na zaga, Léo e, no caso, Miranda. Robson, esse jogador que foi peça principal no elenco do técnico Maurício Barbieri, não jogará hoje. É banco para o Miranda. Então a gente vê o nível do Robson, com todo respeito ao atleta, mas um mau planejamento do Vasco nessa contratação. E um meio-campo formado por Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes. E um trio de garotos. Um trio de jovens, Gabriel Peck, Ryan e Eric Marcos. Um trio ofensivo da base. Volto a repetir, mostra que o planejamento feito foi ruim. A partir do momento que o Vasco entrará em campo hoje contra o Cuiabá com Miranda, que é da base, com Marlon Gomes, que é da base, com Gabriel Peck, Eric Marcos e também Ryan, ou seja, de 11 jogadores, 5 sendo das categorias de base, mostra que o planejamento é ruim. Desses 5, 4 estão disputando pela primeira vez a sua Série A de Campeonato Brasileiro. O único que já havia disputado foi o Miranda, de resto, ninguém. Então o planejamento foi ruim. Esse é o time do William Batista. O que tem a favor nesse time, Lucas? O William Batista conhece muito a base do Vasco. O William Batista era o técnico do Sub-20 e ainda é o técnico do Sub-20. Então o William Batista vai conseguir tirar o máximo do Ryan. O William Batista vai conseguir tirar o máximo do Eric Marcos. O William Batista vai conseguir tirar o máximo do Marlon Gomes. Você hoje, eu cravo aqui a vocês, você verá a melhor partida do Ryan, você verá a melhor partida do Marlon, você muito provavelmente verá a melhor partida do Eric Marcos e a melhor partida do Gabriel Peck, porque temos hoje na beirada de campo um técnico que conhece mais do que nunca esses jogadores.
E por isso, eu tô com essa expectativa de que hoje o Vasco vai mostrar um outro futebol. Não estranhem, o elenco do Vasco é limitado, mas não é pra estar nessa situação que tá. Então não estranhem se hoje o Vasco der um baile de bola pra cima do Cuiabá. Porque temos na beirada de campo um técnico muito inteligente, muito bom e com vontade. E antes de finalizarmos o vídeo, dê uma olhada aí nas palavras do William Batista sobre a sua expectativa de enfrentar o Cuiabá e ter essa sua primeira oportunidade à frente do elenco profissional do Vasco da Gama. A expectativa sempre, quando a gente entra em campo, tem que ser de vencer, né? Então, a nossa mentalidade vai ser para entrar dentro do campo, dar o nosso melhor, correr e se esforçar no máximo, não desistir de nenhuma jogada e no final do jogo sair com os 3 pontos, que é o que interessa para o Vasco e é o que o nosso torcedor merece. Então, meus amigos, é isso. Jogo importante, jogo decisivo para o Vasco da Gama e torcer aí para que o William Batista possa realmente ter um excelente desempenho na sua primeira partida como técnico profissional. Pior momento da história do Vasco da Gama, principalmente se tratando de campeonato brasileiro. São 10 partidas, 7 derrotas, 2 empates e 1 vitória. É loucura, mas foi a diretoria que fez com que o nosso ex-técnico Maurício Barbieri ficasse até o final com esse desempenho horroroso. 7 derrotas, 2 empates e 1 vitória. 6 pontos conquistados em 33 disputados. Expectativa é de jogo importante. É de jogo realmente que o Vasco precisa da vitória para sair dessa zona da confusão. A gente fica por aqui. Deixa nos comentários a sua expectativa para esse jogo de hoje. Quanto você acha que vai ser? Tô confiante na vitória. Coloque aí embaixo a sua opinião. Então, vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem nossos vídeos e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.